E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando agora a respeito de um tema que envolve a visão unicista. Um irmão me passou um pequeno trecho de um debate que um unicista estava conversando ali com um trinitarista e ele foi abordado com o seguinte texto. Eu vou apresentar esse texto aqui para vocês. Tá? É o de Apocalipse, capítulo 21, e eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A gente vai ver que em Apocalipse, todas as vezes que essa palavra é utilizada, realmente é o Filho quem fala, tá? A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meu filho? Vamos ser filho de Jesus? Aí ele perguntou para o rapaz: então, Jesus aqui é o Pai? Então, Jesus é a pessoa do Pai. Porque se nós seremos filhos de Jesus, então, na visão dele, que é unicista, Jesus é apenas uma outra expressão, né, de Deus, né? Porque como que o unicista vê as coisas? Que Deus, ele tem três manifestações diferentes. A primeira manifestação, né, é do Pai, a segunda manifestação é do Espírito e a terceira manifestação é do Espírito. Mas não são três pessoas diferentes. São manifestações diferentes de um mesmo Deus. Você está entendendo? Ele não vê como pessoas. Ele vê que Deus é um ser, Deus é um ser pessoal que tem três representações diferentes. Aí, para eles, o pai é o filho é o pai, o espírito é o pai é o espírito, tudo é a mesma coisa. Tá? Não há uma separação, tipo, o filho morreu, o pai não. Não, para eles, tudo está equalizado. E aí ele foi e utilizou esse versículo aqui para dizer, né, que, no caso, o, o filho ali, né, e esse será meu filho, é porque Jesus também é o pai. Jesus é tanto filho quanto é o pai. E o pai é tanto pai quanto filho também. Né? Bom, para a gente ter uma ideia, você veja aqui, ó, busca por alfa e ômega, Apocalipse. Né? Vamos ver aqui, ó, Apocalipse 22, 13, o texto que nós lemos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos ter que entender também esse texto aqui, ele vai perguntar, será que existe dois Todo-Poderoso? Né? Bom, Apocalipse 21:6, né? E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 1:11 diz que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro, envia as 7 igrejas que estão na Ásia, e a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, a gente entende aqui que o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, né, o princípio e o fim, está em Jesus, porque tudo foi feito por ele, por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele é o princípio, por isso que ele é o primogênito de toda a criação, porque nele se principia toda a criação. Ele é o que está encabeçando a criação, ele é o que está ali sendo o príncipe de toda a criação. Por isso que ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus, porque nele começa, né? Nele se principia. No princípio era o verbo. E em Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquele no princípio
também pode ser traduzido como pelo princípio, ou seja, pelo princípio, né, pelo Filho, por meio de Jesus, criou Deus, né, os céus e a terra. Então, tudo foi feito por meio de Jesus, né? Ele faz parte da criação no sentido que por ele foram criadas todas as coisas. Por isso que ele é o primogênito. Não que ele foi o primeiro ser a ser criado, mas que ele recebe toda a preeminência diante da criação, porque ele é quem criou tudo, tá? O Pai criou tudo por meio dele, fica melhor assim dizendo que é o que diz as Escrituras. Dito isto, nós temos que resolver aqui um problema seríssimo que ele colocou aqui para a gente, né? Qual é o problema? Porque esse texto aqui fala do filho, olha só. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então, você está vendo aqui, o Filho sendo chamado de o Todo-Poderoso. Pode isso, Jesus ser chamado de Todo-Poderoso? Eu quero ler um texto aqui para você entender essa linguagem, tá? Essa linguagem aqui é interessante, você pegar essa linguagem aqui. Vamos lá, eu vou ler com vocês aqui um texto, tá? De Gênesis. Olha que interessante. Ó. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este a quem haja o Espírito de Deus? Né? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sabe como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Ele recebeu todo o poder, José recebeu todo o poder sobre Israel, todo o povo, ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio, todo o governo sobre Israel. Somente no trono, eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Sobre toda a terra do Egito. Então, José tinha todo o poder. Está ali escrito, ó, por tua boca se governará todo o meu povo. Então, José tinha o domínio, ele tinha o governo, ele tinha a autoridade, ele tinha o poder sobre toda a terra do Egito. Nesse sentido, ele tinha todo o poder, ele era o todo-poderoso ali. Ele só não tinha poder, ele só perdia aonde? Quando se colocava aquele a quem deu o poder para ele, que era Faraó. Faraó que deu o poder para José. Faraó deu todo o poder para José. José era o todo-poderoso ali do Egito. Apenas abaixo de Faraó, porque foi o próprio Faraó quem deu a ele o poder. E aí eu vou pegar esse texto aqui, ó. Olha que interessante. Já deve estar sabendo qual texto que eu vou estar utilizando, né? Mas é esse aqui mesmo, tá? Que é o de Mateus, no capítulo 28. Tá? Olha o que vai dizer aqui, ó. Mateus capítulo 28. E quando ouviram, adoraram, né? Adoraram a Jesus. Olha que bonito, né? Jesus recebendo adoração. Mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Preste atenção que ele recebe esse poder. Quem deu a ele esse poder? Ele não tinha se esvaziado? Agora ele recebeu. Então ele recebe todo o poder. Todo o poder é dado a ele, tanto no céu quanto na terra. No caso de Faraó, ele só recebeu todo o poder sobre o Egito, mas ele era o todo-poderoso do Egito, e só sobre o Egito. Jesus não. Jesus ele tem a preeminência de tudo, ele recebe todo o poder. Tudo que tem no céu quanto que tem na terra. Só que tem um detalhe aí.
Esse detalhe é que a gente precisa estar atento. Por quê? Porque ele, sim, ele recebe todo o poder no céu e na terra, só que ele recebe esse poder. Ele recebe esse poder de alguém. Então, olha aqui que interessante esse texto, olha só. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas, presta atenção, olha só, porque todas as coisas as sujeitou debaixo de seus pés. Quem a sujeitou debaixo de seus pés? O Pai. O Pai deu todo o poder para ele. Tudo, tudo. Jesus é todo poderoso, sim, tá? Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está, que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Claro, porque ele recebe o poder do Pai. É o mesmo caso de José. José teve poder sobre todo o Egito. Nada passava por ele. Só no trono que ele era submisso a Faraó. Aqui é a mesma coisa. Aqui, Jesus ele recebe todo o poder, todo o poder. Não tem nada no céu e na terra, debaixo da terra, que não esteja debaixo do seu domínio. Tudo está sujeito a ele. Claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que preste atenção, todas as coisas. Está percebendo aqui que todas as coisas estão sujeitas a Jesus? Todas as coisas? Então ele é todo poderoso. Ele só no trono que ele se sujeita, tá aí bem claro, né? Sujeita a quem? A quem lhe deu tudo, né? Que foi o Pai. Então, esse a quem deu a ele tudo e quem lhe sujeitou tudo, a esse o filho vai se sujeitar. Não é que ele não é sujeito hoje, mas isso será pleno, porque até a morte hoje ainda está em vigor, o diabo hoje ainda está em vigor, os inimigos estão em vigor. Mas quando tudo, 100% estiver derrotado, o filho vai lá e entrega ao pai o reino, e o próprio filho se submete ao pai. Então, o filho tem poder sobre todas as coisas. Tá? Ele tem poder sobre tudo, tem preeminência sobre tudo, ele é o senhor de tudo. Mas no trono, ele é sujeito ao Pai. Tá? No trono. Então, preste atenção. Quem vencer herdará todas essas coisas. Então, já está explicado aqui a questão do alfa e do ômega. O pai recebe essa nomenclatura, o filho recebe essa nomenclatura, porque ambos estão no princípio e no fim, é eterno. Tanto o filho quanto o pai é eterno. Tanto o filho quanto o pai tem todo o poder no céu e na terra. No trono, o filho se sujeita ao pai, mas o filho recebe a nomenclatura de todo-poderoso, porque tudo que tem no céu quanto que tem na terra, todas as coisas está debaixo do domínio dele. Por isso, ambos recebem a nomenclatura de todo-poderoso. Ambos recebem a nomenclatura de alfa e ômega. Ambos recebem a nomenclatura de princípio e fim. Os dois. No Antigo Testamento, você vai ver várias vezes, até anjo, que é o anjo do Senhor, ali a pré-encarnação, né, do Filho, né, o Espírito de Cristo ali, ele, né, que se manifestava aos homens, e é chamado de Todo-Poderoso também. E o anjo é chamado de Todo-Poderoso. Como que o anjo é Todo-Poderoso? Não é que o anjo é Todo-Poderoso, é que o filho é. Tá? Então ele também recebe essa nomenclatura. E aí Jesus vai dizer, ó, quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então agora a gente precisa resolver esse outro problema aqui, porque aquela questão dos dois terem a mesma nomenclatura já foi resolvido e são pessoas diferentes. Um se sujeita ao outro. Se um se sujeita ao outro, então são duas pessoas iguais. Você concorda comigo? Co-igual. Não tem como ser co-igual. Como é que é co-igual se um é maior do que o outro? Tá? Agora, aqui, o filho, né? Aliás, será chamado meu filho. Por que ele é chamado assim? Lembra que lá em Isaías
no capítulo, se eu não me engano, ó, deixa eu pegar aqui o capítulo certinho, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos botar aqui o livro de Isaías, se eu não me engano, acho que no capítulo 9, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. É isso aí, Isaías capítulo 9. Vamos ver aqui com vocês, olha só. Isaías capítulo 9 vai dizer o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ó, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Tá? Então você veja que Jesus é chamado de Pai da eternidade. Por que ele é o Pai da eternidade? Hebreus vai explicar. Porque ele é o autor e o consumador, né, da nossa fé. Foi por causa dele, de Jesus, né, que nós agora conquistamos a salvação. Porque se não fosse por ele, a gente não iria. Ele é o autor. A Bíblia diz que ele é o autor. Vamos pegar esse texto, vamos botar aqui, para a gente pegar esse texto aqui para você, ó. Você entender essas palavrinhas para a gente não ser enrolado ali, né? Por esses unicistas. Olha aí, ó. Olhando para Jesus, autor, o que é o autor? Aquele que começou, né? Escreveu. E consumador, o que finaliza a fé. É nele, autor e consumador da fé. Então, esse Jesus foi o que, por ele, por causa dele, né, a prontidão dele em querer vir, fez com que a nossa fé ela viesse a ser autorizada, vamos colocar assim, né? Autorizada. Essa autorização só existe porque alguém morreu e ressuscitou. Então, por causa desse alguém que morreu e ressuscitou sem pecado, que se fez homem, é eterno e é Deus, né? Hoje nós alcançamos a salvação. Tudo é por meio dele, por meio de Jesus. Ele é o autor, ele é o consumador da fé, né? Da nossa salvação. E Hebreus capítulo 5, versículo 9, olha só aqui, ó, mais uma vez, ó. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, o aperfeiçoado, veio ser a causa da eterna salvação. Ele é o Pai da eternidade. Ele veio a ser a causa. Então, tendo sido aperfeiçoado, ele veio a ser, ele tornou, tem versões que dizem, ele tornou a ser a causa da eterna salvação. Por isso, ele, nesse sentido, ele é o Pai da eternidade. Por isso, nós somos chamados também de filhos dele. Por que a gente é chamado de filhos dele? Vou mostrar aqui o texto para vocês de Isaías, outro texto de Isaías, e esse texto aqui é fantástico, tá? Esse texto aqui é fantástico. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, Isaías capítulo 53, versículo 10. Olha o que diz aqui o texto. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade que é descendência. Ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, ele veria a sua descendência. Quem é a descendência de Jesus? Os filhos espirituais que ele gerou. Os filhos espirituais dele. Lembra de Mateus, quando vai falar lá da 42ª geração? A 42ª geração não existe, mas está lá. Mas onde é que se encontra essa 42ª geração? Se encontra nessa palavrinha aqui que eu vou mostrar para vocês aqui de Mateus. Olha só que palavrinha bonita que está aqui, ó. Aqui na genealogia de Jesus, né? Cadê aqui? Olha só.
De sorte que são todas as gerações, né? 14, blá, 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 chega a 42. Só que se você for ler, vai dar 41. A 42ª geração é Cristo. Quem é Cristo? Cristo é ele, o cabeça, e nós, os seus membros. Então, nós somos os filhos, a descendência espiritual de Jesus, né? A descendência espiritual dele. Nós somos filhos espirituais, ele é o nosso pai espiritual, vamos colocar assim. Paulo era um pai espiritual de Timóteo. Ele fala, meu filho Timóteo. Então, neste sentido, nós fomos gerados nele, regenerados nele, em Jesus. Por isso, nós fomos nascidos de novo, como filhos e crianças espirituais, em Jesus. Neste sentido, nós somos descendência dele, nós somos filhos dele. Tá? Agora, quando você engloba a questão, né, da família num todo, o pai, né, com o seu filho Jesus, aí não, aí é uma outra nomenclatura. Aí a nomenclatura que se usa é essa daqui, ó, a de Romanos capítulo 8, que vai ser essa daqui, ó. Cadê? Vambora. Olha aqui. Ali, achei. Vamos lá. Ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Percebeu? Então, nós somos irmãos de Jesus. Mas quando se fala de discipulado, ele é o nosso pai na fé. Né? Abraão, meu pai na fé. Na fé. Abraão, meu pai na fé. E eu sou descendente de Abraão. Então, ao mesmo tempo que Abraão é o nosso pai na fé, Abraão nós somos filhos de Abraão. E Abraão é o nosso irmão. Ou não? Né? Ao mesmo tempo que ele é o meu pai na fé, Abraão é o meu irmão. E Jesus é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que ele é o meu irmão, e ele é o filho de Deus, no tocante à fé, ele é o meu pai. Por isso ele é o pai da eternidade, ele é o autor da eternidade. Nele fomos gerados, nele fomos recriados, uma nova criatura. Aí sim, nesse sentido, nós seremos, e já somos, né? Mas seremos filhos dele. Então você tem que entender que existem várias nomenclaturas. Várias nomenclaturas. Então, para cada nomenclatura que se coloca para o filho, você tem que ver o contexto. Porque uma hora você vai ver Jesus sendo chamado de cordeiro, Jesus sendo chamado, né, de filho de Deus, Jesus sendo chamado de anjo, Jesus sendo chamado de irmão, Jesus sendo chamado de porta, videira. Né? Olha quanta nomenclatura Jesus recebe. Quantas nomenclaturas? E são diversos Jesuses diferentes? Não, é um Jesus. Mas para cada ocasião, ele recebe, né, um nome. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha aí, ó. Para cada ocasião, para cada texto ou contexto, essas nomenclaturas vão se encaixando. Então é isso. Não confunda, tá? O filho com o pai. O pai, uma coisa, o filho é outra. Existem nomenclaturas que ambos recebem e existem nomenclaturas que só o filho recebe e que só o pai recebe. Tá? Então tem que fazer a separação nos textos. Esse pessoal não medita em toda a Bíblia. E aí acaba criando e gerando essa confusão aí. Certo? É isso daí. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.